pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Star Wars Rebels, dessa vez o episódio 11 da quarta temporada de Dune. O episódio se inicia, nos destroços lá do depósito de combustível, do Império, e a governadora Price pergunta para um tenente o que ele descobriu, Ele responde que os rebeldes roubaram a nave e escaparam da explosão, mas as gravações de segurança mostram que o Jedi Kanan Jarrus morreu. Ela pergunta se ele tem certeza disso. Ele diz, sim senhora, mas o depósito de combustível... Não, isso não me importa agora. Mas senhora, com a perda do depósito, as linhas de produção do TIE Defender vão parar. Ela diz, e quem sabe disso além de nós dois? Ele, ninguém, mas logo o Comando Imperial irá descobrir. O que nós faremos? E a Price diz que vão fazer um desfile para celebrar essa vitória, Enquanto isso, os Spectres voltam para a base e a Sabine sai mó irritada lá, chorando, jogando capacete longe, O Zeb pergunta o que foi, mas ela ignora ele. Ele vira pro Ezra e diz, garoto, me conta o que é que houve. E o Ezra responde, que o Kanan se foi. E o Zeb, como assim? Ele foi capturado? E o Ezra irritado diz, não, ele se foi. E aí o Zeb entende, que o Kanan morreu. Dá um abraço lá no Ezra e o Chopper chega lá na Hera e estende o bracinho dele pra Hera pegar. Enquanto isso, o Ryder, o Mart, o Jai e os outros rebeldes estão lá, escutando a holonet, com as notícias de que vai ter um desfile e tal. A Sabine manda desligar. E o Ryder diz que eles têm que contactar o comando rebelde, pois eles precisam de reforços. E o Ezra diz, olha, pelo que Yavin acha, a luta acabou. A Mon Mothma não vai enviar mais forças pra cá, não depois disso. O Ryder pergunta o que é que a Hera acha, mas ela não responde. O Ezra diz que ela precisa de tempo. O Ryder diz que ele não tem tempo e que eles precisam de um plano. A Sabine diz que tem um plano. Eles têm um desfile, ela vai adicionar fogos nele, E aí, ela e o Zeb saem dali, irritados em um speeder. E o Jai pergunta para o Ryder o que é que eles vão fazer, E o Ryder diz, nada, acabou. Enquanto isso, o Ezra vai sozinho para um canto, fica lá tristonho e diz você não me preparou para isso, Kanan, o que é que eu faço agora? E aí o Lobo Branco aparece, irritado, grunhindo pro Ezra. E ele diz, parece que você soube e não gostou, também da notícia. Olha, não havia nada que eu pudesse ter feito, mas ainda assim o lobo branco começa a rosnar para ele. Dois outros lobos Luffy aparecem e começam a perseguir o Ezra por um campo, Até que ele desmaia. Ele é atingido por um e desmaia. Corta pro complexo imperial. E o Tron tá lá via holograma, conversando com a Price e com o Ruck. E ela diz, então... E o Tron diz, então você perde a Syndulla e ainda assim promove um desfile. Explique-se, governadora. Ela diz que a celebração é da vitória dele sobre os rebeldes, E quanto a Syndulla, ela tem algo melhor. E ela mostra o sabre de luz do Kanan, Ele diz, então é verdade. Mas a morte dele teve um custo, não foi? Ou você realmente pensou que o desfile esconderia o fato que você destruiu todo o suprimento de combustível? A Price gagueja, E ele, ao derrotar o Kanan Jarrus, você conseguiu o que os rebeldes não conseguiram e lhes deu uma vitória. O meu projeto TIE Defender foi comprometido. Eu vou lidar com você quando eu voltar, governadora. Mas, sem o líder, os rebeldes ficarão perdidos. O garoto, especialmente. E ele vira pro Ruck e diz, use isso contra eles. Espere atacarem imprudentemente e elimine-os. Enquanto isso, a Hera tá lá na caverna, observando uma pintura. E o Chopper chega lá e ela se questiona por que ela demorou tanto para dizer pro Kanan que o amava, Ela mesma responde dizendo que achou que tinha mais tempo. Ela senta contra a parede, chorando. O Chopper bipa, ela diz que ele não entende, pois se ela tivesse ouvido o Kanan, ele estaria vivo. Ele disse que começar uma guerra era um erro. E ele estava certo e agora ele se foi. A culpa é dela. Ela era cega, O Chopper nota o Calicori na mão dela e ela diz, o Kanan, ele achou. No meio de tudo isso, ele sabia o quanto significava para mim. Ele me resgatou e resgatou a história da minha família. E aí o Chopper bipa,
E a Hera diz que ele tá certo, ninguém merece essa honra mais do que o Kanan, né? Enquanto isso, a Sabine e o Zeb estão ao longe, numa colina, observando a cidade, né? E eles notam que o desfile começou e comentam o quanto o Império cresceu, né? E aí o Zeb diz, não é pra isso que estamos aqui, pra reduzir os números? A Sabine diz, olha, nós não os derrotávamos com a ajuda da Aliança Rebelde e sobraram tão poucos de nós, como vamos derrotá-los? E aí o Zeb ele nota que as refinarias estão em chamas, né? Mas as fábricas dos TIE Defender não estão soltando fumaça. E ele pergunta para Sabine qual foi a última vez que ela viu as fábricas fechadas, né? Ela disse que nunca mais deve ser só por causa do desfile. Ele, não, Sabine, o Império não tira folga. Ela acha isso interessante, né? E aí, como se diz, anoitece, o Ezra acorda, né? Ele se pergunta cadê os lobos Loth e deduz que é melhor ele voltar pra base, né? Enquanto isso, na estrada tem um Scout Trooper, só que aí o Zeb vai e nocauteia ele, né? A Sabine conecta a rede imperial lá, no, como se diz, num comunicador, né? Ela bota lá na Speeder e ela descobre que a fábrica do TIE Defender foi fechada por sérios danos. Ela sofreu sérios danos quando os combustíveis explodiram. E aí ela percebe, né? O Kanan não só salvou a eles, mas também concluiu a missão, né? O Zeb ainda questiona por que a celebração e a Sabine deduz que a Price não quer que ninguém saiba. O Zeb pergunta e agora o que é que eles vão fazer? E ela diz que ainda não estão quites com o Império, né? Enquanto isso, o Ezra tá vagando por aí e ele encosta no montinho e diz: caramba, morei aqui a minha vida inteira e ainda consigo me perder. Eu não tenho ideia de ir pra onde ir. E ele fica citando aquele, como se fosse um Unidunité, só que com Luffy-Gatos e Lobos Luffy, que ele fez, inclusive, lá na primeira temporada, quando ele foi pro Templo Jedi com Kanan. Mas, enfim, o Ruck aparece, né, onde tá o Scout Trooper, e eles descobrem, né, que o comunicador foi alterado. Mas nesse momento a Sabine detona, né, ela aciona um detonador, explodindo a Speeder, e aí o Zeb e a Sabine estão olhando lá pelo binóculo, ela pergunta o que é aquilo, né? Ela apontando pro Ruck e o Zeb responde que parece um Rancor bebê. E aí a Sabine diz, ah não, pera, o Ezra falou sobre ele. E aí o Zeb ele lembra, né? Quando eles pegaram o Hyperdrive, aquilo os farejou, né? Só que aí no momento que ele vai olhar de novo, o Ruck tá olhando pra ele. E começa a ir na direção deles, né? E o Zeb diz, ah, quanto mais perto ele chega, mais feio fica. Porém, ele tá sozinho, nós podemos igualar as coisas. O Império tirou o Kanan da gente, nós vamos tirar algo deles. A Sabine deixa claro pro Zeb que ela só vai concordar porque não podem deixar que o Ruck rastreie eles até a base. E já que eles estão em dois, será vantagem. Eles sobem nas speeders, né, e partem dali. Enquanto isso, o Ezra acorda e se depara com um lobo Loth gigante. Um lobo Loth gigante que é esse aqui. E ele pergunta quem é você, né? E o lobo responde, Doom. Enquanto isso, o Ruck chega lá no local que o Zeb tá parado, né? Começa a lutar com ele, mas a Sabine aparece e também começa a lutar. Só que o Ruck ativa um dispositivo e fica invisível, né? A Sabine usa o telêmetro do capacete dela para meio que ver a assinatura de calor do Ruck, né? Mas ele consegue tirar o capacete dela. E eles estão lutando lá contra o Ruck, né? Enquanto isso, o Ezra comenta pro Doom, né? Que esse era o nome do mestre dele. Pergunta o que é que o Doom quer dele, né? E o Doom fala, você corre. E ele, os lobos Loth estão me perseguindo. O Doom me pergunta por quê, né? Ele, eu não quis correr, apenas me sinto perdido sem o meu mestre. Ele era sábio, valente e se importou. Ele estava ao meu lado quando ninguém mais esteve. Eu ainda tinha muito a aprender com ele. E aí o Doom fala, medo. E o Ezra, eu tô com medo, tudo parece sem esperança agora. E o Doom responde, lute. O Ezra pergunta como, né? E o Doom fala, juntos. E aí o Lobo Loth Branco entrega uma pedra pro Ezra, né? Ele se questiona de onde veio e o Doom responde, Templo Jedi. Enquanto isso, a Sabine ela tem uma ideia, né? Ela consegue plantar uma granada nas costas do Ruck que explode, mas era uma granada de tinta, né?
Agora ele tá visível, o Zeb começa a espancar ele e ele tá tipo, isso é pelo Kanan. Mas a Sabine impede ele, né, dizendo, Zeb, para. Ele, pensei que você queria ficar Kit. Ela, eu sei, mas não é assim que nós agimos. E aí o Ruck desmaia, né, o Zeb pergunta o que é que vão fazer com ele e a Sabine tem uma ideia. E aí o Ezra comenta que acidentalmente eles levaram o Império para o Templo Jedi, né? Eles conseguiram fugir, porém o templo foi tomado. O Doom fala, perigo. E o Ezra fala, então o Império ainda tá lá, né? E o Doom fala, segredos dentro. O Ezra pergunta o que mais tem dentro do templo e o Doom responde, conhecimento e destruição. E aí o Ezra diz, a Ahsoka falou que nós acharíamos conhecimento do templo Sith lá em Malachor, mas nós estávamos errados. Foi quando tudo mudou. E o Doom fala, restaure o passado, recupere o futuro. O Ezra pergunta como, né? E aí o Doom começa a rosnar pra ele, abre a boca como se fosse devorar o Ezra e ele acorda, né? Gritando pelo Kanan. E aí ele percebe que a pedra tá ali do lado dele, né? E pega ela. A gente descobre que a ideia da Sabine foi pintar o Ruck como se fosse um palhaço. E aí, né, o Zeb comenta que ele sempre gostou da arte da Sabine. E ela diz que acha que é o melhor que eles podem mandar pro Império agora, né, no momento. Ela pergunta se o Zeb enviou o localizador, né? Ele diz, acho que sim. Ele, qual é, Zeb? Pelo amor de Deus, eu gastei tempo nisso. Tem que ter o localizador. E tipo, a Speeder tá automática, vagando por aí com o Ruck desmaiado em cima. E aí a Hera coloca um pedaço do Holocron Jedi do Kanan lá no Calicore dela. E diz que assim ele sempre será lembrado como parte da família dela, né? E ela vira pro Chopper e diz, sabe, apesar de todas as dúvidas dele sobre a rebelião, ele sempre acreditou que podíamos mudar as coisas. É disso que eu vou sentir mais falta. Quando nenhum de nós podia achar a resposta, ele podia, sempre da forma mais inesperada. E ela sai dali, né, encontra com o Zeb e a Sabine. Ela pergunta se a missão dela foi um sucesso, a Sabine diz que não, mas a da Hera foi. A fábrica dos TIE Defenders foram fechadas. Eles não falharam, o Kanan garantiu isso. Na tentativa de destruir eles, o Império explodiu a própria refinaria. Eles não têm combustível para a fábrica. E o Zeb diz, eles não têm combustível para fabricar para as fábricas. Toda a linha de produção do TIE Defender foi interrompida. E aí a Hera diz que eles ainda têm uma chance, eles ainda podem vencer o Império, né? E aí o Ezra chega e diz que sabe qual é a primeira missão deles. O Templo Jedi está em perigo e eles são os únicos que podem fazer algo a respeito. E ele mostra a pedra, né? E assim acaba mais um episódio de Rebels. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus, coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima. E que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you